Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vim falar os livros que eu li no mês de agosto. Então, o mês de agosto, ele foi, assim, um mês interessante de leitura. Eu até que eu li bem, mas eu não li quase nada da minha TBR. Vamos lá, vou explicar pra vocês. Eu acabei ouvindo bastante audiobooks e acabei consumindo mais esse tipo de mídia, porque eu não tava, assim, conseguindo sentar pra ler, tava sendo uma coisa meio difícil pra mim. Então, eu dei uma andada boa com alguns livros que eu já tinha começado, mas eu terminei pouquíssimos livros físicos, na verdade só 2 no mês. Não, 3, é que o outro eu já devolvi, então... Enfim, o primeiro então vai ser esse, vai ser Fundação, eu tinha pego emprestado do Gui. Eu li ele a maior parte em julho, eu só finalizei mesmo ele em agosto. E assim, eu gostei, mas eu acho assim que duas coisas, eu não tava muito no clima pra ler ele. Eu acho que eu acabei entrando numa ressaca literária e eu não soube cuidar muito bem disso, então os livros que eu tava lendo, assim, não tava fluindo, sabe? Eu não conseguia muito sentar e prestar atenção nas leituras e tal. Então eu acho que eu não tava no melhor momento, assim, pra ler esse livro. Eu gostei, mas alguns pontos um pouco mais negativos, acabaram me pegando. Eu achei ele parecido com Duna em algumas questões em que eu não gostei muito. A primeira, no sentido de que pula, assim, uma quantidade significativa de tempo de uma hora pra outra. E daí você tá assim, se acostumando com o que tá acontecendo. Você acha que você tá entendendo o que tá acontecendo. E daí, bum, 50 anos depois. E assim, quando a gente fala de uma literatura de ficção científica, principalmente ela se passa no espaço, assim, são planetas novos, são civilizações novas, formas de governo novos. Então, assim, eu acho que exige um pouco mais pra você entender o que tá acontecendo, pra você se situar. E daí acaba que essas mudanças, assim, de linha temporal tão grandes, mais me prejudicaram do que ajudaram, sabe? Foi algo que eu senti muito com Duna e acabou que, infelizmente, aconteceu mesmo aqui. Uma coisa que eu também achei similar entre os dois é que tanto em Duna quanto aqui em Fundação tinha uns trechos, assim, de livros importantes. Em Duna era principalmente o livro lá das mulheres, eu esqueci o nome. Mas em Fundação, isso também acontecia, principalmente quando a gente pulava, assim, partes, assim, parte 1, parte 2. É uma coisa, assim, é uma ferramenta que eu entendo ela pode, assim, ajudar bastante, mas acaba que por ser um trecho tão recortado, você quebra a leitura, né? Você quebra o ritmo de leitura, então fica uma coisa meio assim... Mas sobre o que é? Esse daqui é o primeiro livro, né, da série da Fundação. Existe uma trilogia inicial, depois existem, acho que mais outros 2 livros de acompanhamento. E aqui a gente vai ver o início de uma enciclopédia, né, espacial, que vai contar sobre a história da raça humana e tal. Há muito tempo no futuro, a civilização já não é mais a mesma e tal. E a gente se vê, assim, envolto na verdade, um conflito muito político. Aqui eles estão tentando, né, fazer com que essa enciclopédia vá à frente, né, que eles consigam resgatar dados importantes sobre a raça humana. Só que daí existem muitas pessoas que são contra e tal. Eles têm aqui uma coisa chamada, como é psicologia? Eu esqueci até o nome. Mas é um tipo assim de psicologia que eles usam ali, que eles chamam de psicologia, não é muito isso, que é basicamente uma previsão de data, assim, tipo, de dados do futuro. Então, eles acreditam que eles conseguem fazer, através de cálculos matemáticos, uma previsão sobre fatos importantes que vão acontecer no futuro. E são, assim, previsões exatas que não são passíveis de erro. Então, se eles fazem um cálculo lá que daqui 50 anos vai ter uma revolução e sei lá o que, isso não, se os cálculos estiverem corretos, isso vai acontecer. Mas eu tive também muitas questões em relação à civilização. Eu acho que por não estar familiarizada com o universo, eu
me sentia perdida, assim, tipo, o que que essa pessoa é? Por que que ela é importante? O que tá acontecendo aqui? Então, eu acho que não foi o melhor momento pra ler esse livro, mas eu achei bem interessante, eu gostei e eu quero retomar ele. A Aleph fez, eu acho que em julho, uma retomada, assim, sobre a linha temporal dos livros do Asimov, porque tem alguns livros dele que são, assim, seguem uma linha temporal, que eles seguem, assim, um início de uma nova sociedade. E Fundação tá ali no meio. Então eu quero retomar a leitura de alguns livros e iniciar essa linha temporal do começo pra ver se vai me ajudar, sabe? Em um momento em que eu tiver com a cabeça menos cheia. Mas enfim, daí o próximo livro físico que eu finalizei foi A Dança da Floresta, da Juliette Marillier. Eu amei esse livro. Ele é tudo que eu queria. Ele é tudo que eu queria, era tudo que eu precisava, era tudo que ele dizia que iria ser. Então, ele é perfeito, eu amo esse livro. Ele vai contar a história de 5 irmãs, na verdade pela perspectiva de uma delas, mas são 5 irmãs que vivem em uma cidade, assim, mais isolado, num vilarejo, né, mais isolado perto das montanhas, ali na Romênia. E elas vivem, assim, na beira de um penhasco que se chama, acho que a tradução aqui do penhasco é tipo, sei lá o que, do diabo, garganta do diabo, alguma coisa assim. E daí à beira de uma floresta encantada, né? Existem muitos rumores, muitas mitologias acerca dessa floresta. E acabou que essas 5 irmãs, por questão assim, de acaso, descobriram uma passagem para o mundo encantado, que toda lua cheia, se elas, na primeira lua cheia, primeira noite de lua cheia, se elas posicionarem a mão de uma determinada forma no quarto delas, elas são transportadas para o mundo encantado, em que elas dançam a noite toda e se socializam com seres encantados. É lindo, é maravilhoso, assim, dá um quentinho no coração. Gostei bastante de ler esse livro. É recheado de magia, é recheado, assim, de mitologia. Parece, assim, um conto de fadas, sabe? Só que muito melhor porque ele é grande. Então tem muita história aqui, a gente vê bastante coisa. Eu acho que uma coisa que eu sinto falta dos contos de fadas é que eles sejam maiores, que eu possa entrar de verdade na história. E isso daqui cumpriu com isso. É recheado, assim, de seres encantados e magia e bruxaria e feitiços. E, ao mesmo tempo, assim, que existe um paralelo, né, que o pessoal desse vilarejo, eles são super contra esses seres mágicos, eles morrem de medo, e aqui também tem uma questão com vampiros e tal. Ai, eu amei, eu amei de verdade, eu gostei muito, muito, muito mesmo. A ponto, assim, de que eu quero muito terminar essa trilogia, porque é uma trilogia de livros antagônicos, né? Então a gente acompanhou aqui uns personagens, e no mesmo mundo, o próximo livro vai ser com outros personagens. Eu acho, assim, que esse livro me fez refletir muito sobre algumas metáforas que a Juliette usou pra explicar alguns fenômenos, assim, do mundo, principalmente uma questão aqui de luto e morte, e eu acho que foi eu vi como uma metáfora muito grande, né? Porque aqui a gente tem uma relação com vampiros, assim, que é uma situação, assim, bem tensa, é meio, assim, misteriosa. Ao mesmo tempo que eles são maus, eles fazem algumas coisas que ajudam elas. Então é umas coisas, assim, meio... ninguém entende muito bem o que tá acontecendo. Mas ao mesmo tempo é muito lindo. Nossa, eu fiquei apaixonada por esse livro, pela essa história e por tudo que ela entrega aqui, sabe? Virou um dos meus livros favoritos da vida. E eu quero muito entrar de cabeça em outro mundo mágico que a Juliette escreveu, sabe? Eu sei que tem uma série dela, que é sobre uma 7ª filha de um 7º filho e tal. E eu lembro de quase comprar esse livro várias vezes, daí nunca comprei. E agora esse livro eu não encontro em nenhum lugar, porque ele nunca mais foi republicado. Eu tô bem triste. Mas gostei bastante. Eu acho que se você gosta de magia, se você gosta de contos de fadas, você vai adorar esse livro. E por fim, o último livro físico que eu finalizei em agosto foi Uma Chama Entre as Cinzas, de Sabatahir. É um livro que eu li ano passado e gostei bastante, sendo até que logo em seguida já comprei o resto da série. Só que faz muito tempo e eu não lembrava, assim, o que eu tinha gostado tanto nesse primeiro livro e porque eu queria tanto investir nessa série. E daí eu resolvi retomar a leitura dele pra
poder, enfim, continuar com a série. E assim, gostei bastante. Eu não gostei, eu acho que eu disse isso da última vez. Eu não gostei muito da personagem principal. Achei a Leia um saco. Menina chata. Nossa, eu odeio protagonista chata, assim. Mas tudo bem, eu gosto bastante da Helene. E eu acho que ela vai ser a vilã, mas se for por ela, não tem problema. Eu passo o pano. Mas basicamente, sobre o que é essa história, né? A gente vê aqui uma sociedade muito parecida com uma sociedade romana, assim, imperial, em que tem dois povos, os conquistadores ali e os escravizados. E desse povo escravizado tem a Leia, que vê toda a sua família ser morta na sua frente, basicamente. E por conta de uma pesquisa, de uns desenhos que o irmão dela fez sobre as armas do Império. E eles, como condição de escravo, eles são podados de muitos dos conhecimentos deles. Eles eram um povo muito erudito, muito conhecedor, assim, de questões científicas mesmo, e foram podados desse conhecimento por conta da dominação do Império. Então, muitas das questões aqui que a gente vê é justamente sobre isso, né? Tipo, questão de uma civilização ser dominada por outra. E aqui a gente acompanha também o ponto de vista do Elias, que ele é um soldado que está sendo treinado para atingir um dos maiores rankings ali dos soldados do Império. Ele vem de uma família, assim, muito preeminente. E quando a gente estava no ponto de vista do Elias, me lembrou muito algumas questões políticas que a gente encontrava, assim, em Fúria Vermelha. Eu acho, assim, que por ambos, né, serem muito inspirados, assim, nesse tipo de constituição de sociedade familiar, assim, que se passa de mãe para filho, de herdeiro, sabe? Uma questão, assim, muito de levar o nome da família e tal. Então ele tem, né, ele é um filho que foi abandonado pela mãe. A mãe, ela é uma comandante extremamente poderosa, extremamente maligna. E depois ele foi resgatado pra treinar nessa academia, e daí ele entra em contato com a família dele, com o avô e tal. E a gente acompanha ele no último ano, e ele tá querendo muito fugir, ele não quer fazer parte disso. E a gente vê que, na verdade, não depende só do que ele quer. Eu acho, assim, que a questão da magia aqui, da mitologia, foi algo que eu gostei bastante, e eu acho que foi isso que me atraiu nesse livro. Eu não sei se eu gostei tanto quanto da primeira leitura. Eu acho que as minhas leituras variam, né? Questão de tempo, né? Eu acho que quando a gente tá a fim de ler uma coisa específica e a gente lê, a gente fica super feliz e adora aquele livro. Tenho certeza que se eu fosse ler A Dança da Floresta, por exemplo, em um período que eu não tivesse tanto a fim de ler sobre magia, eu não ia gostar tanto, sabe? Então, eu acho que isso também influencia a minha opinião sobre os livros, até por isso que eu não fico avaliando tanto os livros depois que eu leio, assim, eu não coloco tantas estrelas, porque eu acho que é muito uma questão do tempo que eu li, sabe, da época que eu li. Mas enfim, sobre esse livro, eu acho que essa questão da mitologia foi algo que me atraiu bastante, essa questão política da família foi algo que eu também gostei. E eu tô curiosa pra ver o que vai acontecer a seguir. Eu acho que a gente vai acabar encontrando aqui alguns personagens que vão acabar sendo malignos. Malignos não, né? Vão acabar sendo retratados como vilões. Eu acho que a Helene, ela vai acabar sendo retratada como uma vilã. Mas como eu disse pra vocês, eu prefiro 1000 vezes ela do que ela é, porque eu acho ela tipo assim, sem sal nenhum. Mas faz parte, né, do tipo de fantasia que saía, né, por volta de 2015. Protagonistas femininas sem sal, que, são maravilhosos. Enfim. Então, esses foram os livros físicos que eu finalizei, e daí eu acabei ouvindo bastante audiobook. Então tá, o primeiro audiobook que eu terminei em agosto foi Before We Were Yours, da Lisa Wingate. Eu lembro que eu vi uma recomendação desse livro pela Ju Cirqueira, do Nuvem Literária, é um dos livros favoritos dela. Eu fiquei bem curiosa pra ver o que era. E eu achei, assim, uma história bem interessante, bem envolvente. Fiquei feliz por ter ouvido em audiobook, porque se trata de uma história
do sul dos Estados Unidos, dei o audiobook e as pessoas tinham sotaque, eu acho que ajudou bastante a colocar no clima, né? Mas aqui a gente vai ver duas linhas temporais, né? Uma de 1930 e poucos e outra de 2015, que vivem em realidades opostas, mas na mesma região do sul dos Estados Unidos. A primeira, a de 1900 e pouco, ela é uma menina que ela é considerada uma River Gypsy, que seria, eu acho que uma tradução de cigana dos rios, que é uma família assim que vive nos barcos e vive de viajar e de, sabe, as coisas que a natureza dá. E ela acaba que ela é sequestrada, assim, entre parênteses não, ela é com certeza sequestrada. Ela e seus irmãos são sequestrados por uma organização governamental que busca crianças em situações de negligência, de violência e colocam em orfanatos. Parece que é uma situação muito boa, só que na verdade eles vêm de uma família que ama muito eles vêm de uma família que é extremamente funcional na sua infuncionalidade, né? Comparado a outras famílias por aí, eles são extremamente funcionais. E acontece que eles são, né, River Gypsies, eles são uma classe discriminada, eles são pobres, eles não são valorizados socialmente, e acaba que quando a mãe foi pro hospital pra parir o filho mais novo, e o pai foi acompanhar, eles ficaram sozinhos nos barcos e foram sequestrados e levados para esse orfanato, onde eles são muito maltratados. Aqui a gente tem situações de violência física, psicológica e sexual com crianças, pedofilia extrema. Então, eles sofrem vários tipos de violência em uma situação que, teoricamente, era para ajudar eles, sabe? Daí, em paralelo, tem a Avery, em 2015, que ela é filha de um senador, vem de uma família super rica e tal, e ela tá tentando entender melhor o passado da avó, que aos poucos vai declinando por conta de um Alzheimer. Então, tem esses dois paralelos, assim, a gente vê como que eles vão se interligando. É uma história muito triste, e eu acho que o que mais me deixou triste foi ver que, na verdade, ela é extremamente baseada em fatos reais. Essa organização de adoção de orfanato, né, na verdade, era algo extremamente atuante nos Estados Unidos, principalmente no sul, em que eles pegavam filhos de famílias pobres, pessoas, assim, as crianças estavam indo pra escola e eles sequestravam as crianças para levar para orfanatos para serem vendidos para famílias proeminentes, famílias ricas. Então, era para ser um sistema de adoção, mas virou um tráfico infantil. E por muitos anos isso daí foi mascarado, né, de bons cristãos. Muito disso foi desmascarado recentemente, então é bem interessante ler sobre essa história. Eu acho que abre nossos olhos sobre várias realidades que a gente encontra por aí. Daí eu finalizei a trilogia do Povo do Ar, da Holly Black. Eu li O Rei Perverso e A Rainha do Nada. E assim, eu acho que meu favorito mesmo foi Príncipe Cruel. E eu não gostei tanto do Príncipe Cruel pra ser, assim, uma leitura favorita. Eu não sei, eu achei bem mais ou menos. Gostei de Rei Perverso e, assim, gostei muito menos de Rainha do Nada. Eu achei, assim, que foi um desenvolvimento de personagem bem tosco. O último livro eu achei bem bosta mesmo, bem tosquinho. Muito... era uma coisa, assim, muito... o acaso, sabe? Então, assim, as pessoas se davam bem porque... destino. Achei que muita coisa foi meio sem explicação e muita coisa aconteceu sem motivo, então não gostei muito. Mas enfim, finalizei a trilogia. Daí eu li um outro livro que já tá aqui no Brasil, que eu acabei ouvindo em audiobook, eu ouvi em inglês, que é The First Day of Spring. Eu acho que aqui no Brasil ficou o primeiro dia de primavera, não lembro, mas parece que ficou assim. Vou deixar, né, a capa traduzida aqui. E assim, é a história de uma menina que a gente segue, né, duas linhas temporais dela, né, uma dela é criança e outra dela adulta. Quando ela era criança, ela matou o seu vizinho de 2 anos. E daí agora, na vida adulta, ela tem sua própria filha. Ela já pagou pela pena, né? Ela foi
indiciada e tal, ela foi presa por vários anos. E daí agora ela tem uma filha de 5 anos e ela morre de medo da filha dela ser que nem ela. Eu achei interessante, apesar do sensacionalismo que a autora utilizou, a forma como ela tratou algumas questões importantes sobre maternidade, sobre família, sobre cuidado, sobre saúde mesmo, mental e saúde física. A gente vê aqui a história de uma menina que ela vive negligenciada pela mãe. A mãe não sabe ser mãe e não faz nenhum esforço para tratá-la bem. Pelo contrário. Então, várias coisas assim vão acontecendo que acaba que essa criança é extremamente... Ela não é saudável, ela não tem um ambiente saudável, ela não sabe o que fazer. A mãe dela é tão negligente que ela passa fome a maior parte do livro, assim, a gente vê que é uma criança que come enchimento do colchão, sabe? É triste, e assim, é uma criança que ela é vilanizada porque as pessoas não entendem o pedido de socorro que ela sabe emitir, sabe? E é muito triste mesmo. Eu falo, né, que ela fez o que ela fez, porque logo nas primeiras páginas a gente já sabe que isso aconteceu mesmo, então não é spoiler. Mas ela não soube, eu acredito assim que conforme o livro vai correndo e a personagem assim vai se desenvolvendo, a gente vê que a autora não soube assim desenvolver esse aspecto, sabe? Ao ponto de que facilmente a gente consegue ver que poderia ser qualquer crime que a criança tivesse cometido, que provavelmente ela teria se desenvolvido de uma forma muito parecida, sabe? O personagem teria se desenvolvido de uma forma muito parecida. É muito interessante ver esse ponto de vista dela, né? Tanto criança, depois mais adulta, e as avessas que ela faz, assim, com a maternidade da mãe e a maternidade que ela faz com a filha. Então, é muito importante, é muito interessante ver isso, porque a gente vê que, na verdade, não basta querer ter filho pra ser uma boa mãe. Não basta querer ser, pra evidentemente ser. Ter filho é uma coisa muito complexa e eu acho que dá pra ter muito debate sobre isso, dá pra ter uma discussão muito importante sobre isso, principalmente no quesito, assim, das formas como a nossa sistema de saúde público lida com isso. Porque aqui a gente vê que ela teve um abandono da mãe, mas também um abandono da sociedade, da comunidade dela, e um abandono do sistema, porque ninguém via que ela estava passando fome, ninguém via o tanto que ela estava sendo negligenciada, sabe? Muitas coisas poderiam ter acontecido para que evitasse que chegasse a isso, sabe? Eu não sei se esse é o termo correto, mas esse livro acaba parecendo muito um conto de advertência, né? Que é aqueles cautionary tales dos contos de fadas, né? Existe ali algo por trás dessa história para falar, cara, não, pensa nisso. Então, eu acho que esse livro ele vai ser um conto de advertência para falar pra gente sobre a responsabilidade não só da mãe, mas também da sociedade, do sistema na criação de uma criança. Eu gosto muito de um dito africano que fala justamente sobre isso, que poderia resumir essa história, que é: se exige uma vila para criar uma criança. E eu acho que é isso. Não é responsabilidade só da mãe, apesar de grande responsabilidade ser da mãe, é também o pai, é também a comunidade, é também o sistema. Daí eu também ouvi um livro que eu acho que seria um conto, porque ele foi super curtinho, que é Red at the Bone. Nossa, eu tô falando já faz um tempo, minha língua tá parecendo assim que tá travada, mas enfim, vou deixar aqui a capa. E esse daqui parece, eu acho que é um conto, porque ele é realmente bem curto, e ele vai falar a história, assim, de uma família a partir de uma festa de 16 anos, né, aquelas Sweet 16. A gente vai ver aqui a relação dela com a mãe, que é meio problemática. A mãe, ela sofre com o abandono que a mãe teve, mas a mãe também era uma mãe adolescente e tal. Então assim, esse livro aqui ele vai falar sobre descoberta de sexualidade, ele vai falar sobre o preconceito, sobre aborto, sobre racismo, vai falar sobre luto. Existem vários temas nesse livro, nesse conto, e eu acho que ele foi super bem escrito. Ele não foi fundo o suficiente pra não conseguir atar os nós depois, mas também ele não foi superficial o suficiente pra ser tipo assim, ah tá, pra que eu li isso, sabe? Ele foi aquele meio termo ótimo, assim, ele tocou nos assuntos que tinha que tocar, ele mostrou algumas coisas importantes sobre esses assuntos,
Mas, como são coisas, assim, eu acho que principalmente pra quem é dos Estados Unidos, ouve muito sobre isso, né? Que a gente vê, por exemplo, a consequência do atentado às Torres Gêmeas e tal. Então é uma coisa assim, muito. Coisas que a gente já ouve há algum tempo, no contexto de uma família específica, sabe? Foi bem interessante, gostei, foi uma experiência muito boa. E por fim, o último audiobook que eu ouvi foi um que eu tava ansiosíssima pra ouvir. E realmente ele valeu a pena. Nossa, ele é muito bom. Que é I'm Glad My Mom Died, da Jeanette McCurdy, que é a Sam do iCarly. E, cara, sensacional. Assim, eu acho que é a primeira vez que eu ouço, que eu consumo, na verdade, uma biografia de atriz famosa, de ator famoso, sei lá. Eu não sou de consumir biografias, assim. Mas eu fiquei super curiosa com esse título, né? Eu não sei se vai ser trazido pro Brasil. Até agora eu não vi nenhuma notícia. Provavelmente vai, porque tá bombando lá fora. Mas é um título que me causou, assim, um estranhamento no quesito de curiosidade, sabe? Porque quando a gente coloca o título, né? Tô feliz que minha mãe morreu. A gente fica... eu, assim, eu já disse aqui, eu vou continuar dizendo, eu estudo muito sobre maternidade e é um tema, assim, que eu realmente gosto de trabalhar em cima e é muito interessante me deparar com esses livros, sabe? E assim, aqui a gente vai ver a história dela desde criança até a fase adulta. Ela contando a história da relação dela com a mãe, que é uma relação, assim, no começo extremamente simbiótica. As duas não se separam, uma vive pela outra. E o quanto isso, na verdade, é extremamente ruim pra ela na vida adulta. E o quanto isso prejudica ela depois. Ela tem uma criação muito triste, assim. Ela sofre diversos tipos de abuso e muitas vezes ela não reconhece isso. Ela não consegue enxergar. Mas é lindo ver onde ela chegou e o que ela tá fazendo. Então, eu indico bastante. Gente, é isso. Eu, ao mesmo tempo que li bastante, não li quase nada. Mas é isso, sabe? Tem meses que são assim. Agosto foi um mês bem corrido. Viajei, voltei com as aulas após. Tive algumas questões, assim, no trabalho pra lidar. Então, apesar dos pesares, eu acho que foi um ótimo mês de leitura. É isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar seu comentário e me seguir, caso você não siga. E a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!